Oi galera, hoje a gente vai falar sobre orações subordinadas, e mais especificamente sobre as orações subordinadas substantivas. Bora entender tudo direitinho? Primeiro, o que é uma oração subordinada? Uma oração subordinada é uma oração que depende de outra para ter um sentido completo, ou seja, ela não consegue existir sozinha. Além disso, ela sempre é conectada à oração principal, com uma relação de dependência. Agora, o que é uma oração subordinada substantiva? Uma oração subordinada substantiva é uma oração que funciona com o substantivo dentro da frase. Ele pode ser o sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicado, complemento do nome ou até mesmo um aposto. Um exemplo simples é: eu não sei se ela vai vir amanhã. A oração se ela virá amanhã é uma oração subordinada substantiva. Ela está substituindo o substantivo com objeto direto e responde à pergunta o que, não sei o que, se ela virá amanhã. Então, em resumo, as orações subordinadas substantivas funcionam como substantivos na frase e sempre dependem de outras orações para ter sentido completo. Identificando o verbo transitivo indireto. Hoje eu vou ensinar sobre o verbo que precisa de uma palavra antes deles. Por exemplo, de ou com. Outro exemplo é a frase eu gosto de viajar. O verbo gostar precisa do de para fazer sentido. Isso é um verbo transitivo indireto. Então, concluindo, quando eu digo eu preciso de ajuda, o verbo precisar precisa do de. Agora eu vou dizer de uma forma mais simples para vocês entenderem, de uma forma mais fácil, o que é verbo transitivo indireto. Bom, eu vou dar o exemplo de uma frase e uma palavra, que vai estar no meio da frase. A frase é: eu sonho com viagens. A palavra sonhar pede a preposição com para fazer sentido a frase. Então, sempre que um verbo pedir uma preposição como com, de ou em, ele é transitivo indireto. E outro exemplo bem comum é o verbo pensar em, porque se não tiver a palavra em, fica sem sentido a frase. Por exemplo, pensar em comida. Se você tira o em, a frase fica sem sentido. No caso, pensar comida. Fica totalmente sem sentido. Opa galera, agora nós vamos aprender sobre orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas. Vamos entender o que são e um exemplo. Bom, uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta é uma oração que complementa um verbo, mais especificamente um verbo transitivo indireto. Ou seja, ela depende do verbo que exige preposição para fazer sentido. Aqueles que não lembram o que é uma preposição é basicamente uma palavra que liga termos da oração a outros, como por exemplo, verbos, substantivos, adjetivos ou etc. E alguns exemplos de preposição são a, até, com, de e outros. E então, aí vai um exemplo. Aqui é a frase: de que você compre umas roupas para mim é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, onde o verbo precisar é um verbo transitivo indireto e ele exige preposição de para que a oração subordinada faça sentido. Sempre que o verbo na frase pedir uma preposição e a oração complementar o sentido do verbo, esta será uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Bom, você pode até não saber, mas nós utilizamos muito desse tipo de oração no nosso dia a dia. E a seguir veremos alguns exemplos disso, mas primeiro devemos aprender como localizá-las dentro de uma oração. E para fazer isso, primeiro observe se o verbo da oração principal exige complemento com preposição, como de ou para.
Se houver outra oração que responda do que ou de que, funcionando como objeto indireto, introduzida pela preposição, então é uma oração subordinada objetiva indireta. Como nosso primeiro exemplo, suponhamos que você queira pedir algo a alguém, que é quando se diz: eu preciso que você me ajude com a lição de casa. Aqui o verbo precisar de exige uma preposição. E a oração subordinada, que você me ajude com a lição de casa, é a objetiva indireta, pois completa o sentido do verbo. Nosso segundo exemplo seria quando a pessoa quer expressar uma dúvida ou crença. Como, por exemplo, na frase ela duvida que eu tenha feito isso. O verbo duvidar é transitivo indireto e precisa da oração subordinada que eu tenha feito isso para ter o sentido completo. E como nosso terceiro e último exemplo seria quando a pessoa está esperando algo. Como por exemplo na frase ele espera que eu chegue cedo. Aqui o verbo esperar pede uma preposição e a oração subordinada completa o significado, que é o chegue cedo. Agora, pessoal, eu acredito que você vai entender tudo direitinho. Eu pelo menos espero. Tchau!